Olá, irmãos, como vocês estão? Muitas saudades de vocês, é um privilégio estar aqui. Gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias em Apocalipse 3, versículo 8. Vou ler somente esse versículo e assim nós vamos conversar um pouco a respeito disso. Diz assim: Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Irmãos, vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de estar em tua casa, de estar diante de ti, de viver a glória do seu nome, de viver aquilo que verdadeiramente deveríamos viver. Pai, nos ajude, nos direcione nessa caminhada que temos diante de ti, para fazermos aquilo que te agrada, para vivermos aquilo que te compraz, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nos capacite, Pai, a sermos crentes mais fortes, crentes que sejam desejosos da tua palavra. Senhor, nos ajude, nos guarde, nos guie, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vivemos um momento ímpar na nossa história. O mundo hoje tem enfrentado coisas que talvez no nosso cômodo viver não imaginaríamos que estivéssemos vivendo. Não falo isso só por conta da pandemia, mas falo também por essa série de ideologias, de filosofias insurgentes que tem confrontado a Igreja do Senhor. Irmãos, nós vivemos um período em que a Igreja tem a oportunidade de se arrepender e crescer no Senhor, de buscar mais do Senhor. Mas o que vemos é que muitos não têm buscado a sua segurança no Senhor. Tem buscado a segurança em várias outras coisas, mas menos no Senhor. Nós sabemos que a igreja hoje ela tem sido enfraquecida por essa constante secularização. O mundo tem perdido essa referência de Deus. O mundo tem perdido essa consciência de Deus. E quando ele se torna o seu próprio parâmetro, nós vemos o que temos visto. Irmãos, nesse momento, a igreja ela precisa reconhecer a sua identidade, reconhecer o seu momento, reconhecer quem ela é e reconhecer o que ela deve fazer. Irmãos, nós hoje vivemos um período em que a igreja ela deve estar engajada em fazer a obra do Senhor, ter a mesma atitude demonstrada de Cristo, seja ela de submissão, de humilhação, de obediência, mas ser uma igreja que não se conforma com esse presente século e nem com as constantes ataques, nem com os constantes ataques à igreja. A igreja e a sua liberdade religiosa. A igreja, ela precisa sim tomar em punho as suas armas e batalhar pelo reino de Deus, para a glória do Senhor. Irmãos, eu quero falar hoje sobre a igreja militante. Não na questão de militância como nós vemos nos jornais. Não. Uma igreja pronta para guerrear. Uma igreja pronta para lutar. Para defender o reino de Deus, cujo Senhor é o nosso comandante, é o nosso direcionador por meio de sua palavra e pelo sustento do Espírito Santo. Irmãos, nesse atual momento nós sabemos que a igreja ela passa por inúmeras provas e dificuldades aqui na Terra. E chegam a afetar o nosso vigor, não é verdade? Mas, irmãos,
É nesse momento de aparente abatimento, de aparente declínio, é que a igreja necessita se voltar para o Senhor. Necessita voltar para aquele que é o autor, aquele que faz com que a vida permaneça, que é o autor da vida, aquele que nos sustenta. É nesse momento que nós devemos olhar para isso. A igreja militante é aquela igreja que está disposta a enfrentar o que for para permanecer junto. Precisamos entender que o conceito de igreja, na sua raiz, ela quer dizer que é a Assembleia dos Eleitos reunidos. Ela tem a ver com reunião, com assembleia, com as pessoas estarem unidas ali juntas. E a igreja ela precisa estar junta. A igreja ela precisa estar junta para ouvir a palavra de Deus e ela precisa estar junta para celebrar os sacramentos do Senhor. Eu sei que você pode pensar, mas a igreja sou eu? Não, você é parte da igreja. Você pode ser o templo do Espírito Santo. Mas a igreja, ela só é igreja quando ela está reunida. A igreja, ela só é igreja quando ela está junta, celebrando, adorando o nome do Senhor. Isso a gente não pode fugir. Irmãos, eu sei que existem várias correntes, pensamentos, né, falando, eu tenho que ficar em casa. Você pode ficar em casa, é um direito seu. Mas eu quero te dizer que é bem verdade, que é o estar na igreja, é o estar em comunhão que nos torna uma igreja, é o estar juntos, celebrando o nome do Senhor. Irmãos, nós sabemos aqui que a igreja militante é uma igreja que deve estar disposta a enfrentar, seja o que for, pelo reino de Deus. A igreja militante é aquela que vai confrontar o império das trevas. A igreja militante é aquela que vai confrontar a sua própria carne, que vai confrontar o mal, que vai confrontar todas as hostes malignas. Nós não estamos falando aqui simplesmente de você pegar e só orar ou só ler a Bíblia. Isso é importante, nós vamos ver isso mais à frente. Mas nós estamos falando de se posicionar, de prosseguir. Irmãos, nós vivemos nesse período em que muitas pessoas estão sedentas. Pessoas do nosso lado, no nosso trabalho, necessitando da palavra, necessitando entender e ter a Cristo para trazer a eles o alento, a expectativa da salvação, trazer aquilo que nos torna crentes, nos torna perseverantes, pessoas que, apesar das circunstâncias, estão prontas a prosseguir. Irmãos, prestem atenção naquilo que temos que vivenciar. Preste atenção naquilo que vamos passar. Nós sabemos que a nossa vida aqui na Terra não é uma vida só de flores. Nós passaríamos por diversas situações que provariam a nossa fé. E nós sabemos que passar por situações que nos provam nos faz com que a nossa fé seja fortalecida. Pense bem você. Nesse período de pandemia, por exemplo, quantos de nós vimos pessoas próximas passaram por situações difíceis? Essa é a verdade. Mas isso não deve simplesmente fazer com que a nossa razão da nossa fé seja perdida, a razão da nossa esperança seja perdida. E quando eu falo que nós precisamos, olhar para a nossa identidade enquanto igreja que milita, que luta, é justamente você pensar no seu trabalho. Claro que respeitando os seus horários, os seus momentos,
Você tem demonstrado a sua esperança? Você tem demonstrado a sua expectativa no Deus Todo-Poderoso? Irmãos, por mais que a igreja pareça enfraquecida, é o Senhor que nos sustenta. É o Senhor que nos faz prosseguir. Mas vejam, a carta à igreja de Filadélfia, ela mostra uma coisa muito interessante. Ela fala que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e o meu nome. A igreja militante, ela tem uma bandeira, ela tem um alvo, ela tem uma razão de ser. Por mais que pareçamos ter pouca força, por mais que nós tenhamos dificuldades nessa caminhada, nesse período de provação, nós não podemos abandonar essa bandeira, não podemos abandonar aquilo que devemos guardar, que é a palavra de Deus e o seu nome. Nós lutamos, nós perseveramos, nós permanecemos justamente porque temos essa necessidade de servir a Cristo. Não só a necessidade, mas essa vocação, esse chamado, essa convocação. Irmãos, quantos de nós tem desanimado porque achamos que não temos a força necessária? Irmãos, nesse momento, nós deveríamos talvez, já ter chegado no nosso local de acampamento. Deveríamos ali ter desfrutado de um estudo e da companhia especial dos irmãos, de uma noite agradável, de um período de fortalecimento e comunhão. Mas essa não é a realidade desse ano. A realidade desse ano nos mostra que precisamos nos agarrar à nossa vocação de crentes. Essa vocação de carregar a bandeira, que o nome é Cristo, e guardar em nosso coração a sua palavra. Mas como nós devemos ser igreja militante nesse período? Irmãos, eu quero dizer a vocês que nesse tempo nós precisamos nos voltar para Cristo. Mas eu já sou crente. Irmãos, nós devemos pensar e ter, como está escrito lá em Filipenses 2:5, dizendo que a gente deve ter a mesma atitude demonstrada por Cristo, de humildade, obediência, de retorno a Deus, de voltar a escutar e a ter Deus como referência do nosso viver. Irmão, você pode, talvez, até não ir na igreja por medo. Mas eu posso te perguntar, você está com vontade de ir à igreja? Ou o medo de uma doença é simplesmente a desculpa para você permanecer em casa? Temos sim, irmãos. E precisamos sim estarmos em comunhão. Eu sei que muitos vão ver vídeos, vão acompanhar a transmissão, mas nós sabemos que não é a mesma coisa. Às vezes é uma louça para lavar na hora da pregação, às vezes é o momento da janta, no momento da oração, às vezes quer aproveitar para passar roupa, ou estar com o celular ligado para ver se o resultado do jogo.
Irmãos, a igreja militante, ela tem que estar disposta a estar empunhando o pendão real, a palavra do Senhor. Não sei quais são as dificuldades e realmente esse momento tem nos transformado. Mas não devemos, de forma nenhuma, nos secularizar, tomar a forma desse mundo, viver os medos desse mundo. O cristão, ele não vive pelos medos. O cristão, ele vive pela esperança que ele tem em Deus, em Cristo Jesus. Por isso, meu irmão, nesse momento aqui que compartilho com você, que esse momento que você se sente, talvez, um pouco mais enfraquecido, tenha em mente uma coisa. Tenha em mente um pensamento. Que, entretanto, você guarde a palavra de Deus. Que você não negue o nome de Jesus Cristo. Que você brigue pelo reino de Deus. No seu trabalho, na sua escola, agora que está voltando às aulas, não se furte em falar de Jesus Cristo. Não se reserve em ficar calado. Seja ousado, fale, brigue pelo reino. Irmãos, assim que você tiver a oportunidade, assim que você vencer o seu medo ou, quem sabe, o comodismo, vivamos em comunhão na casa do Senhor e lutemos pelo reino de Deus. Podemos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito e pela sua misericórdia em nos fortalecer. Mas uma coisa não pode faltar: a sua vida com Deus, de buscar a Deus. Porque quanto mais afastados estivermos dele, mais fracos estaremos. E aquilo que eu quero dizer nesse dia é que você se volte para o Senhor. Isso, como eu já disse, se volte, se arrependa, volte-se para Cristo. Mas eu sou crente, não importa. Você já passou por aquele momento em que você precisa olhar para dentro de si e falar: Senhor, tenho falhado. Eu me arrependo da vida que tenho vivido. E manifeste a glória do Senhor onde quer que você esteja. Lute pelo reino. Lute e batalhe para que o nome do Senhor seja propagado. Meu irmão querido, que Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor te fortaleça. Que na prática você viva o Evangelho. Seja com máscara, seja cheio de álcool em gel, mas que o seu lábio exale o doce perfume da palavra redentora de Jesus Cristo. Prossiga, meu irmão. Batalhe, caminhe e viva para Cristo. Essa é a nossa vocação como igreja, aqui, para que um dia sejamos triunfantes e vitoriosos na eternidade com o nosso Senhor. Que Deus te abençoe. Vamos fazer mais uma oração? Deus, nós te agradecemos pelo dia de hoje. Perdoa-nos, Deus, pelas nossas falhas, Deus, por tudo o que fazemos que não te agrada. Mas que sejamos, Deus, nós, aqueles, os representantes, os soldados, aqueles que estão dispostos a lutar pelo reino de Deus. Pai, que a nossa atitude, que o nosso exemplo, que o nosso testemunho sirva a Deus e seja para a glória do seu santo nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês e espero em breve estar juntinho aí com vocês e dar um abraço em cada um. Muitas saudades nossas, tá? Fiquem com Deus. Um grande abraço.